Jonas. Nós encerramos, meus irmãos, na semana anterior, uma primeira série de estudos a respeito de evangelismo, não é? E eu quero glorificar a Deus pelos resultados obtidos dessa série. Quero felicitar todos os irmãos que se envolveram para tornar o nosso estudo de evangelização possível. Graças a esse estudo, nós tivemos hoje uma sala de discipulado sendo iniciada aqui na igreja, com 2 discípulos, não é, novos aí que estão caminhando com a gente. Eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Milena, que está no trabalho agora, mas vai estar no culto à noite, e do nosso irmão Claucimar, que está aqui também prestigiando esse culto para a glória de Deus. Já estiveram hoje aprendendo a palavra do Senhor. E lembrar os irmãos todos que nós estamos aí encaminhados, já é o segundo semestre do ano, e que em janeiro de 2022 nós teremos o segundo batismo da Igreja Pentecostal Reformada. Então aqueles irmãos que são candidatos ao batismo, que têm adolescentes em casa que querem se batizar, já sinalizem para a gente, para que a gente tenha tempo hábil de prepará-los para essa importante decisão, para a glória de Deus. Mas está chegando, meus irmãos. Esse vendaval está passando, a gente está vencendo para a glória de Deus, e brevemente a gente vai poder atuar com toda a liberdade que a gente planejou quando começou essa obra aqui. Eu conto com o coração de vocês nesse sentido. Convido vocês que abram as suas Bíblias, por gentileza, meus irmãos, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de todos os versículos do capítulo, mas nesse momento aqui somente do versículo 1 e do versículo de número 2. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém, meus irmãos? Por todo esse mês de julho, meus irmãos, se o Senhor nos der graça, a gente vai estar meditando nesse livro. É um livro de 4 capítulos, mas ele é extremamente oportuno para a nossa meditação. A gente quase sempre só lembra de Jonas como um profeta fujão, mas esse livro trata de diversos assuntos distintos. Ele fala de vocação divina, ele fala de ministério, ele fala das nossas fugas, ele fala de arrependimento, ele fala de evangelização, ele fala de universalidade da salvação. É um livro que você pode gastar um tempo precioso meditando nele, que você vai sair profundamente tocado por Deus com o seu conteúdo. Obviamente, ele é uma continuidade do que a gente aprendeu em junho. Nós falamos de evangelização, de fazer a obra de Deus, e a gente vai hoje pegar um personagem que teve na sua vida os 2 momentos. O momento de obstinação de coração, quando ele não quis fazer, e o momento em que ele de fato aceitou o chamado de Deus e fez aquilo que Deus havia determinado para ele. E as lições contidas no livro, irmãos, são muito preciosas para a gente. Eu espero de coração que, da mesma forma como esse texto tem me confrontado na minha meditação, que confronte o coração de vocês também, e que Deus nos ajude a não fazermos o que Jonas fez, que foi se apropriar da fé como um caminho de autossatisfação, e realmente viver a vocação divina com a intenção de glorificar a Deus. O contexto do livro de Jonas é muito interessante. Ninguém questiona a autoria do livro. Não há entre os estudiosos alguém que questione quem foi que escreveu o livro de Jonas. A maior parte entende que de fato foi o profeta que escreveu. Contudo, nós não temos na Bíblia muitas informações sobre Jonas, mas uma delas, que é a mais importante, está em 2 Reis. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza. 2 Reis, capítulo 14, nós faremos a leitura do verso 23 até o verso de número 25. Deus abençoe, irmanita, minha botafoguense favorita. Louvado seja Deus. Todos os irmãos encontraram? 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 até o versículo de número 25. 2 Reis 14, do 23 ao 25, a Escritura Sagrada diz assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo, Ramate, até o mar de Arabá,
conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jonas, ele tem o seu ministério localizado no Reino do Norte, em Israel, e que ele profetizou durante o reinado de Amazias. Foi nesse período que Israel recuperou suas fronteiras, e o próprio texto fala que Jonas, ele foi fundamental para que, através do seu ministério profético, Israel recuperasse as suas fronteiras, conforme Deus havia lhe prometido. Por conta disso, a gente posiciona esse livro aqui entre os anos de 750 e 613 a.C., que é um período anterior ao exílio babilônico. É o período em que acontece o maior tempo de apostasia na história de Israel. Nós vemos aqui, na própria palavra que nós lemos, que foi um tempo em que o rei que reinava fez o que era reprovável aos olhos de Deus. Mas ali nós temos um profeta que, mesmo nesses tempos de apostasia, está profetizando, está liberando a palavra de Deus. Nada mais é dito sobre Jonas no Antigo Testamento. Mas nós sabemos da veracidade dos seus escritos, porque o próprio Jesus Cristo referenciou Jonas na sua pregação. Abre Mateus, por gentileza, capítulo 12, do versículo 38 ao 41. O livro de Jonas, se você tiver contato com algum material de estudo bíblico, ele é considerado por alguns teólogos como uma parábola, e não como um livro histórico, porque é um livro repleto de fatos sobrenaturais. Os irmãos aqui ainda acreditam na sobrenaturalidade da fé? Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo. A fé é sobrenatural, a fé não se explica, se vive. Mas o livro de Jonas é um livro repleto de fatos sobrenaturais, e alguns teólogos liberais consideram por isso que o livro ele é um conto, ele é uma parábola, não é um fato histórico. Mas Jesus não tratou o livro dessa forma. Jesus considerou o livro um livro histórico, factual, e que ele usou no seu ministério. Mateus capítulo 12, do verso 38 ao 41, a Escritura Sagrada diz assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus considerou o relato de Jonas um relato histórico, verídico, factual. Nós precisamos fazer da mesma forma. E veja que Jesus usou essa mensagem como parte essencial do seu evangelho. Ele comparou a período que Jonas ficou no ventre do peixe com a sua ressurreição, com o mesmo período e com a mesma finalidade, para mostrar a soberania de Deus e a sua grandeza sobre todos os fatos, sobre todas as nações. E o livro é muito interessante porque ele vai começar a sua história já mostrando a vocação de Jonas. Volta em Jonas, por gentileza. Vamos falar um pouquinho do chamado de Jonas. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A gente vai voltar a fazer essa leitura e agora nós vamos até o final do capítulo. Jonas capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. A Escritura Sagrada diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto é que toda pessoa que é chamada por Deus e vocacionada por Deus recebe de Deus uma palavra. Deus nunca faz nada na face da terra sem antes revelar a sua palavra a alguém. Hoje nós somos igreja porque a palavra revelada, que a Bíblia nos foi entregue, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos a verdade de Deus, aquilo que Deus quis comunicar para a gente, mas pontualmente, mediante a revelação dessa palavra, Deus levanta homens e mulheres para fazerem a sua vontade. Jonas recebeu de Deus uma palavra
e essa palavra o confrontou profundamente. Porque Jonas, ele era um profeta do reino do norte, ele era um profeta de Israel, não de Judá. E o reino do norte era conhecido pelo seu nacionalismo. E Jonas, quando recebe essa palavra, ele precisou confrontar no seu coração dois fatos com aquilo que ele recebeu. O primeiro, Deus havia mandado ele profetizar para um povo estranho. Irmãos, a coisa mais gostosa é ser profeta na casa. É falar para quem acredita. É falar para quem entende. É ter condição de se posicionar para pessoas que já creem. Irmãos, é muito fácil pegar o microfone aqui e pregar. Vocês amam Jesus mais do que eu. Vocês conhecem a Bíblia mais do que eu. É fácil, irmãos, isso aqui é playground. Mas o que Deus falou para Jonas é, você vai lá naquele povo idólatra, pagão, ruim, e você vai falar a palavra de Deus para eles. Nesse momento, Jonas se defrontou com dois sentimentos. O primeiro, o sentimento nacionalista. Eu vou falar da palavra de Deus para um povo que oprime a minha nação. Eu vou falar o que Deus quer para um povo que nos prejudica, que são inimigos históricos nossos. E o segundo motivo que deixou Jonas preocupado era a brutalidade dos ninivitas. Nínive era a capital do reino assírio, foi a maior cidade do mundo antigo, e ela era conhecida principalmente pela sua crueldade. As formas de tortura mais conhecidas dos dias atuais, como tirar, escalpar a pele, arrancar unha de prisioneiros, eram práticas comuns em Nínive. Então Jonas pensou no seu bem-estar. Eu vou para lá, eu vou pregar para um povo estranho, não é? E eles vão judiar de mim lá. Jonas teve que confrontar essas duas situações no coração. O medo por trás do chamado que ele recebeu, porque o chamado custa para a gente, viu, meus irmãos? Não existe chamado que não custe nada da gente. E se o seu suposto chamado não tem exigido nada de você, não veio de Deus, não é? O chamado custa algo, você pode glorificar a Deus por isso? Nós perdemos a vida para ganhá-la. E ao mesmo tempo, Jonas considerou, como eu sou profeta tem que viver com bem-estar. Eu tenho que ter fartura, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser aplaudido, eu vou lá para sofrer. Então ele se posicionou de forma a não corresponder ao chamado de Deus. Deus, o Senhor falou comigo, mas eu não vou fazer o que o Senhor falou. Eu não aceito o chamado que eu recebi. E Jonas começa então a fazer uma coisa terrível. A Bíblia fala, eu gosto de Jonas pela linguagem simples dele, que ele fugiu da presença de Deus. Ele decidiu fugir da presença de Deus. Que loucura, né, irmãos? Como é que a gente foge de um Deus que está em todos os lugares? Como é que a gente corre de um Deus que é maior que o universo? Como é que a gente foge do olhar de Deus se os olhos dele percorrem a terra para encontrar os justos que ele escolheu? Como? Mas a Bíblia fala que Jonas decidiu fugir da presença de Deus. E a Bíblia não dá muitas descrições sobre isso. Ela entende que a gente vai compreender. Mas existe nesses versículos uma sucessão de fatos. O primeiro, a Bíblia fala simplesmente, Jonas fugiu da presença de Deus. Deu as costas para o seu Criador. Deu as costas à palavra de Deus. Fugiu do serviço a qual ele foi comissionado. Falou para o patrão dele, eu não vou te obedecer. Eu não vou fazer o que o Senhor me mandou. Eu não aceito ter que pagar esse preço. Ele decidiu fugir daquele do qual a gente não pode escapar. Glória a Deus. Ele dirigiu-se para Tarsis. Tarsis era a cidade mais distante do mundo conhecido. Nesse tempo, irmãos, não se havia ainda conhecimento entre os povos bíblicos de que a América existia. Tarsis era uma cidade portuária que ficava no extremo oeste da Europa. E ali onde hoje provavelmente a Espanha, era a última cidade conhecida do mundo antigo. E ele falou, é para lá que eu vou. Nínive é para um lado, eu vou para o outro. Eu não vou fazer o que Deus mandou que eu faça. Louvado seja Deus. Que dureza, irmãos. Você ter coragem de falar para Deus que você vai para o lado oposto que Ele manda. A Bíblia fala que ele desceu para Jope para poder pegar um barco. Olha que interessante, de Jerusalém para Jope é uma descida. Todas as vezes que a gente foge de Deus, a gente não sobe, a gente desce. Fugir de Deus é descer. Há quanto tempo você está descendo? Há quanto tempo você está fugindo? O lugar que Deus tem para a gente, segundo a Escritura, são lugares celestiais em Cristo. Quem está com Cristo sobe. Você pode glorificar o nome dele por isso? Mas ele desce para Jope. A sua fuga é retratada como uma descida. A Bíblia fala mais, ele pagou a passagem para embarcar no barco. Irmãos, os profetas, tradicionalmente, eram pessoas sem posse. Não tinham dinheiro, não tinham recurso, viviam da fé.
Mas Jonas, ele estava tão obstinado no coração dele, que ele arrumou dinheiro para embarcar e para fugir. Eu não sei aonde ele conseguiu dinheiro, mas eu sei que todas as vezes que a gente tenta fugir de Deus, Deus prepara um barco para a gente. O diabo prepara um barco para a gente. Quer fugir de Deus? O diabo já deixou o barquinho preparado. Mas Deus tem uma arca para a gente, que é Cristo Jesus. Entra nela nessa manhã. A arca da fé, a arca da obediência, a arca de fazer a vontade de Deus. A fuga de Jonas é uma fuga de descida, ele vai descendo. A Bíblia fala que ele desce para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para o mar. E depois desceu para a barriga do peixe. Ele só desce, desce, desce e desce. Fugir de Deus sempre é descer. Você não tem fugido de Deus, não? Não tem escapado de fazer a vontade dele? Irmão, vamos dar uma ajuda na igreja? Não, eu tenho um compromisso. Irmão, você pode dar um passo a mais? Ah, não, já tenho alguma coisa. E vamos fugindo, fugindo, fugindo. E conforme a gente vai fugindo, Deus, que é soberano e santo, não nos chamou para ficar de braço cruzado, nos chamou para nos engajar para fazer a vontade dele. Ele vai afunilando. As coisas começam a dar errado no trabalho, na faculdade, em casa, na vida profissional, conosco. Por quê? Nós temos um conceito extraído do movimento evangélico, um conceito não bíblico, tolo. Se você não fizer o que Deus te mandou, Deus levanta outro em seu lugar. Irmão, esse é o Deus pagão que está brincando de sorte com você. Se você quer, ele faz. Se você não quer, ele não faz. Ele é um Deus fraquinho. O Deus da Bíblia é soberano. Quando Deus manda, ele manda. Quando Deus determina, ele determina. E se Deus mandou Jonas pregar para Nínive, não é Abacuque que vai pregar, é Jonas que vai. Então Jonas falou, eu vou fugir, Deus levanta outro. Neca de pitibiriba. Eu escolhi você, eu mandei você, e é você que vai para lá. Então, ser escolhido por Deus é uma bênção. Quem pode glorificar Deus por isso? Mas é uma bênção que não acontece a parte de responsabilidade. Se você pensa que Deus te chamou para viver no Netflix, para comer nos melhores restaurantes, para ter os melhores empregos e para não se preocupar com o mundo à sua volta, você não foi chamado por Deus. Quando Deus nos comissiona, Ele fala assim para nós, olha, você vai perder a sua vida comigo, mas você vai ganhar a vida verdadeira. A vida verdadeira é uma vida em que a sua humanidade vai ser dignificada. Você vai em Cristo fazer o bem e a sua passagem por essa terra vai ser bênção para a vida das pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus está falando aos corações nessa manhã. Até quando vai ser do seu jeito? Até quando a religião vai ser o seu jeitinho, o que você acha, o que você pensa? Não. Chegou o momento em que Deus precisou aparecer. Por um tempo Deus deixou. Deixa eu ver até onde Jonas vai. Deixa eu ver o quanto que ele foge. Mas chega o momento que o Deus soberano aparece. Aleluia. E quando Deus aparece, Ele aparece. Louvado seja o nome de Jesus. Por mais legítimas que sejam as escusas de Jonas, né? Jonas tinha motivos suficientes para dizer não para Deus. Tinha. Medo de morrer, o seu nacionalismo, todas as coisas parecem escusas legítimas, mas Deus não aceita as nossas desculpas. Israel tinha sido comissionado para ser uma bênção às nações e Jonas era israelita. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 3. Tudo que acontece na Bíblia baseia-se na promessa de Gênesis 12, verso 3. Essa aqui é a espinha dorsal que sustenta tudo que Deus está fazendo no mundo até hoje. Gênesis capítulo 12, verso 3. Abra sua Bíblia. Deus escolheu soberanamente Israel para ser bênção às nações. Nenhum israelita podia fugir dessa responsabilidade, muito menos um profeta. Gênesis 12, verso 3. Louvado seja o nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim, Deus falando a Abraão, o pai da nação israelita. Eu abençoarei os que o abençoarem. Eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Através da descendência de Abraão, Deus revelaria a sua glória a todas as nações. Sendo assim, Jonas não podia escolher para quem pregar. Deus queria que a fé chegasse até Nínive e ele precisava se submeter à vontade de Deus, entender o que Deus esperava dele. Esse Deus revelado na Escritura, irmãos, é um Deus soberano, é um Deus que determina as suas ações com o fim de salvar pessoas de toda raça, tribo e nação. Nínive tinha que ouvir a mensagem de arrependimento, precisava ouvir essa palavra, e Jonas precisava aceitar que naquele momento ele era a escolha de Deus para essa obra, mesmo que ele não se sentisse pronto para isso. Nenhum de vocês está pronto para viver a vida de Deus, mas quando Deus escolhe, Ele capacita. E essa capacidade muitas vezes não é saber teológico profundo, não é muita letra, não. Essa capacidade é Deus falar ao seu coração: você não vai sozinho, eu vou estar com você e eu vou te ajudar. A Bíblia fala, quando os apóstolos começam a pregar, a Bíblia fala, cooperava com eles o Senhor. Deus está cooperando com a gente para levar a salvação ao mundo e nós precisamos ser canal de Deus para isso. Mesmo que a gente não se veja dessa forma e nessa estatura, unidos com Cristo, nós podemos todas as coisas para a glória do nosso Deus. Amém? Quantos querem fazer mais para o Senhor? Glorifica o nome dele aqui nessa manhã. Só que Jonas resolveu fugir, fujão, brincou com Deus, fez o que bem entendeu, fez da fuga sua religião. Eu vou fugir, eu vou me esconder, vou entrar no meu casulo. Só que, irmãos, aquele que está escrevendo a história, de vez em quando entra no palco da história. Louvado seja Deus. E Deus decidiu entrar no palco da história de Jonas. Está lá Jonas, feliz da vida fazendo o seu cruzeiro, não é? Está lá curtindo as suas férias, não é? Não planejadas por Deus. Está fazendo a viagem dos sonhos, né? Vou conhecer o mundo agora. E Deus lá do trono deu uma olhada assim para a atmosfera e falou assim: olha, vamos formar uma tempestade aqui, vamos colocar ela na direção do barco. E estava lá Jonas dormindo, feliz, irmãos. Eu fico imaginando como é que alguém que foge de Deus dorme. Mas ele estava dormindo. E aí começa o barco a balançar. Será que a tempestade não chegou aí não, irmão? Será que a tempestade não chegou? Será que o barco não está balançando? E será que Deus não está dizendo para você: está na hora de você acordar, está na hora de você despertar do sono? Vida cristã é mais do que estar no culto. Vida cristã é viver para Cristo em todas as coisas. Vida cristã é mais do que ganhar dinheiro, é ter um trabalho digno para ajudar as pessoas. Vida cristã é mais do que ter uma família sem briga, mas ter uma família que tem um altar dentro da casa, onde o nome de Deus é exaltado, invocado e glorificado. É ter um evangelho centrado na vida. Esse barco começa a balançar. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Chega a hora que Deus tem que aparecer, e quando Deus aparece, Ele aparece, meus irmãos. Aleluia! Deus, na maior parte das vezes, é discreto, mas quando Ele resolve aparecer, irmãos, Ele vem com glória. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas capítulo 1, verso 4 e 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho tão interessante no texto, irmãos, que Deus falou com a atmosfera e a atmosfera obedeceu. Deus falou com a tempestade e ela veio com força. Deus falou com o mar e o mar balançou. Toda essa situação fez Deus falar com os marinheiros e até eles invocavam o seu Deus, que não era o Deus conhecido. Mas enquanto Deus falava, falava e falava, o profeta dormia profundamente. A
gente tem que falar do sono de Jonas, porque o sono de Jonas é o sono de muitos de nós, que estamos com a nossa consciência fechada para entender a vontade de Deus a nosso respeito. É tempo de acordar, meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor Jesus. A gente está vivendo a maior tempestade que esse mundo viu em anos, porque Deus resolveu falar para o mundo que Cristo vem. E fez isso por meio de uma pandemia. E a gente tem estado inerte, de braços cruzados, sem produzir fruto nenhum para Deus. Porque nós achamos que tudo que Deus pode fazer para a gente é bem-estar, mas há um chamado ardendo no nosso coração, e um povo lá fora precisando ouvir que Jesus Cristo é a esperança, que Ele é o Salvador, e nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. Quantos querem ser voz de Deus nesse momento? Glorifica o nome de Jesus. Você pode fazer isso de tantas formas. Faça algo para comunicar o Evangelho nesse momento. Esse é o momento bíblico que Deus encontrou com Jonas. Deus começou a sacudir. E aí, irmãos, é interessante que Deus ele vai afunilando, não é? Então, Deus começa uma tempestade, o mar fica revolto, os marinheiros ficam revoltos. Nada disso fez Jonas acordar. Mas então Deus resolve mover o coração do capitão do barco, para que o capitão do barco vá falar com Jonas. Abra sua Bíblia no verso 6 e no verso 7. Irmãos, quando Deus quer falar, Ele usa até ímpio, viu? Louvado seja Deus. Jonas capítulo 1, versículo 6 e 7. Todos encontraram? Olha o que a Escritura fala. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame o seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Quando Deus quer fazer, até o dado fala contra o nosso favor, contra o nosso respeito. Então Deus falou com o capitão foi, tiraram sortes. Eu não duvido nada, irmão, que Deus não mexeu os palitinhos lá e falou: eu vou mostrar quem é o profeta Fujão. Eu vou deixar escancarado aqui. Irmãos, Deus vai nos afunilando. E Ele não faz isso com ódio, Ele é amoroso, faz isso para o nosso bem. Porque na fuga de Deus a morte, mas na presença dEle a vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então Ele vai afunilando. Deus vai intervindo nos detalhes da história, situações sucessivas, irmãos, sobrenaturais. Porque há o sobrenatural de Deus no livro, porque há o sobrenatural de Deus na nossa vida também. Nada na nossa vida é natural. O bom emprego que você tem hoje é o sobrenatural de Deus. A boa igreja que você congrega é o sobrenatural de Deus. A saúde que você tem em tempo de pandemia é o sobrenatural de Deus também. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Para quem tem fé, cada detalhe é um milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Nós reconhecemos em Deus o milagre da nossa vida. Quando a sorte cai sobre Jonas, Jonas fica exposto, não tem para onde ele correr mais. A Bíblia conta como é que a história prossegue. Vamos agora para o verso 8 e 9, por gentileza. Vamos ler até o 10, na verdade. Agora que Jonas está ali exposto, ele se revela, ele conta o que está acontecendo. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. Esse aqui é o primeiro passo que Jonas dá na sua restauração. Quando ele percebe que não dá para ele fugir, ele resolve ser profeta de Deus e ele vai falar para um povo pagão, porque esses marinheiros eram pagãos. Olha, eu sou hebreu. Eu sou do povo de Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você ainda fala que você é cristão para as pessoas? Eu sou cristão. Irmãos, eu não falo que eu sou evangélico não, viu? Eu falo que eu sou cristão. Não é?
Porque Cristo para mim está acima do movimento evangélico. Eu sou cristão. Ele fala, eu sou hebreu. Ele fala, eu sou adorador do Senhor. Aleluia. Que palavra poderosa. Irmãos, cada um ali invocou o seu Deus. Jonas podia ter temido apanhar. Tem um camarada aqui que desonra os nossos deuses, mas aqui agora que a coisa apertou, ele se posiciona. Eu sou adorador do Senhor. E ele prega, esse Senhor é o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Irmãos, que mensagem boa. Ele é o Deus dos céus, a tempestade foi dele. Ele é o Deus do mar, o mar pertence a ele também. E ele é o Deus da terra. Se a gente chegar na terra, foi pelo cuidado dele na nossa vida. Ele prega, anuncia, proclama a sua mensagem. Naquele momento, os marinheiros temem a Deus. Aqueles marinheiros idólatras agora decidem honrar a Deus e fazer sacrifícios a Deus. Irmãos, quando a gente foge de Deus, a gente é treva. Mas quando a gente obedece, a gente é bênção na vida das pessoas. Você quer ser treva ou quer ser bênção? Quer ser uma bênção? Abra sua boca e fale do Senhor dos céus, do mar e da terra. Louvado seja Deus. Verso 11 ao 14. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Eles sabiam que Jonas era o problema. Respondeu ele, pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Quando eu li esse texto, esse trecho, eu fiquei bastante comovido, porque eu sei, por ser leitor da Bíblia, que Jonas se recusou de fazer o bem para um povo pagão. Mas o povo pagão lutou para não fazer o mal para Jonas. Não é interessante? Irmãos, quantas vezes nós cristãos temos andado com o coração duro? Tememos falar a verdade para as pessoas, tememos anunciar a boa notícia para elas, porque no fundo, às vezes a gente não quer que essas pessoas venham a Cristo. Irmãos, há igrejas que infelizmente as pessoas têm medo que pecadores se convertam, porque temem que com a chegada das pessoas eles vão perder a sua preeminência, o seu papel, a sua responsabilidade nas igrejas. Mas o reino de Deus, ele é grandioso, tem muitas tarefas, dá para chegar a todo mundo, e todo mundo pode fazer muita coisa, até porque a nossa paróquia não é igreja, é o mundo, é aí fora que a gente ministra, para a glória de Deus, é aí fora que o reino se movimenta. Aqui nós somos abastecidos com a verdade, para sabermos o que pregar, mas o nosso trabalho é lá fora. Quando a gente se posiciona e se torna o melhor profissional, o melhor pai de família, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor vizinho, é nesse momento que a gente faz com que o evangelho avance. Que ele chegue ao coração das pessoas. E nesse movimento, Jonas, que não quis fazer o bem para o ímpio, recebeu do ímpio o bem. E eu acho que isso pesou no coração do profeta. E ele deve ter pensado, pode ser que Nínive não seja tudo que eu estou pensando. Porque se Deus operar lá, eles vão ser adoradores de Deus também. Aleluia. Quantas vezes a gente tem recebido bem do ímpio, né, irmãos? Do mundo. E não sabemos reconhecer isso, não é? Mas quando Deus quer, Ele faz com que essas coisas aconteçam. Irmãos, eu sou sempre surpreendido com Deus nessas coisas. Sempre, sempre. Nós já recebemos a ajuda na igreja de pessoas não cristãs. Já tivemos a ajuda de pessoas não cristãs ajudando essa igreja aqui. Essa semana eu fiquei muito surpreendido. Todo começo de mês a gente ora a Deus, conversa com Deus, planeja. Nós temos uma ação para fazer da ação social, né, Diego? Pretendemos fazer uma noite do carinho top esse mês. Temos cesta para entregar. E começa o mês e eu pergunto, Senhor, como é que vai ser o recurso disso aqui? Eu sempre tento ao máximo, irmãos, não pedir para vocês, vocês veem isso.
Nós entendemos que o que vocês contribuem já deve ser, não é a receita que nós trabalhamos para o bem. Então, não temos coisas extras aqui, a não ser situações de doação pontual para alguma ação nossa. Mas vocês nunca me viram pedindo dinheiro aqui, não é o meu perfil. Às vezes a equipe até fala, pastor, mas vamos comprar, mas pede uma ajuda. Eu falei, não, eu não acredito que assim funciona. Eu prefiro falar com quem resolve. Sempre falo com ele e ele me surpreende. Eu já estava orando, Senhor, como é que vai ser? Isso aqui eu quero fazer, e como é que vai ser? Eu estou trabalhando, e aí meu celular, cai uma mensagem do WhatsApp, eu olho, uma pessoa que foi amiga minha de igreja. Não está hoje, eu não sei se ela está hoje servindo a Deus em algum lugar, mas eu sei que ela tem temor de Deus. E ela falou, Sérgio, eu não sei, rapaz, me deu vontade de dar uma ajuda para vocês, o que você está precisando na igreja? Aí eu falei assim, irmão, eu vou fazer uma ação social, a gente faz alimentação para morador de rua, e eu estou precisando de recursos. E aí, irmãos, a fé falou mais alto, né? Eu falei, a gente gasta mais ou menos aí com cesta, com alimentação, em torno de R$500 por mês para fazer. Ele, então tá bom, peraí. Pingou, irmãos, na conta nossa. R$500 para a glória de Deus. Deus usa, Deus cuida, Deus faz. A alma dos homens é de Deus. O dinheiro dos homens é de Deus, a vida dos homens é de Deus, e Ele movimenta isso para o nosso bem. Você crê nisso, pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Então, se nós nos propomos a fazer, Ele garante os recursos. Glorifica o nome de Jesus Cristo, porque os recursos de Deus são abundantes para a obra dEle, para o reino dEle, para os filhos dEle. Então você vê que Jonas lidou com os sentimentos nacionalistas seus, sendo ajudado por um povo que ele odiava. Nesse momento, esse missionário errante percebeu que quando a gente não obedece a Deus, a gente se torna um problema para as pessoas. Irmãos, nós cristãos não podemos ser problema na vida de ninguém. Amém? Então você não pode ser um problema no seu trabalho. Você não pode ser um problema na sua escola. Você não pode ser um problema na sua casa. Você não pode ser um problema na sua igreja. Você precisa obedecer o chamado de Deus para você ser bênção para a glória do nome de Jesus. Esses ímpios relutaram para matar Jonas. Relutaram, eles não queriam. Mas Jonas seria talvez como Elias. E não teria receio de orar para o fogo queimar todos eles. Deus quer nos dar um coração generoso na presença dEle. Um coração compassivo. Quantos querem, meus irmãos? Um coração compassivo, amoroso, generoso. A história termina de uma forma fatídica. Abra aí em Jonas capítulo 1, verso 15 a 17. O primeiro capítulo termina do jeito mais assustador, irmãos. Olha, isso aqui dava uma série boa. Todos acharam? A Bíblia diz assim: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Você percebe no livro que todo mundo obedece a Deus? O céu obedece, o mar obedece, as ondas obedecem, os marinheiros obedecem, o peixe obedece, mas Jonas não obedece. Só que Deus tinha um negócio com Jonas, apesar da obstinação do seu coração. E isso nos mostra tão claramente a lição bíblica divina, porque nós temos ainda obstinação no nosso coração. Ou vocês não têm? Ou vocês são os chuchuzinhos de Jeová, os xodozinhos de Deus, né, os filhos favoritos, o alecrim dourado. Nós sabemos quem nós somos, mas Deus obstinadamente decidiu nos amar e nos colocar na presença dEle. Custe o que custar, Ele vai trabalhando para a gente não sair do bom caminho. Por isso glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei que tempestade está na sua vida, eu não sei em que barco você entrou, eu não sei que onda está tentando te afogar, eu não sei que peixe te engoliu. Mas eu sei que Deus está chamando você. Volta, 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 volta. Existem 2 aplicações possíveis para esse texto. Estou caminhando para o final. A primeira, a gente precisa colocar na cabeça de uma vez por todas que as bênçãos do Evangelho não devem ser guardadas às 7 chaves pela igreja. Uma coisa que nós ouvimos
insistentemente no mês passado, e vamos continuar ouvindo com a graça de Deus, é que o nosso chamado é para fora. Deus deu para a gente uma casa de oração pequena, mas muito aconchegante. Você pode agradecer a Deus por essa igreja aqui? Irmãos, eu amo esse lugar aqui. Quando o irmão Edson comprou aqui, e eu passei aqui e vi esse salão, eu falei, aqui vai ser a futura igreja, louvado seja Deus. Irmãos, e está sendo. Aqui pessoas têm ouvido o Evangelho, têm sido salvos dos seus pecados, aqui a gente tem construído uma nova história, mas não pode ficar aqui. O que a gente escuta aqui, a gente tem que levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para os nossos vizinhos, para os nossos ambientes sociais. A igreja tem uma palavra libertadora. Quem foi liberto aqui pela palavra do Evangelho, dá o glória a Deus mais alto que você puder dar. Como que eu vou esconder o remédio que me curou das pessoas que estão morrendo doentes? Então nós temos que proclamar essa palavra para cada povo, cada tribo urbana, cada nicho social, cada etnia. Hoje o mundo, irmãos, está muito fragmentado. Antigamente, se olhar para a sociedade brasileira, basicamente dividir a sociedade em 3 nichos, né? Vou colocar 4: católico, crente, espírita e ateu, só. Hoje, irmão, você tem uma pancada de nicho social. Hoje tem tudo. Hoje tem skinhead, hoje tem LGBTQI, YZ, WI, não sei o que lá. Tem um monte. Mas eles são menos pecadores que a gente? O Evangelho que nos salvou não é capaz de salvar eles? Não, mas eles são estranhos. Prega para eles. Deus é especialista em tornar a gente estranha diferente para a glória do nome dele. Não, mas eu não sei se eles vão se encaixar. Deus não disse para a gente escolher quem se encaixa ou quem não se encaixa. Deus mandou a gente pregar. Não, mas lá na igreja, lá não, eu não sei, não. Lá a gente é um pouco diferente. Eu não sei se essa pessoa vai ter espaço aqui, irmãos. O espaço aqui quem determina é Deus, não é o pastor, não é nada, é Deus e a Bíblia. Não coloque filtros aonde Deus não colocou. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Glorifique o nome de Jesus Cristo. E outra coisa, vamos libertar nossa mentalidade pragmática. Então eu vou fazer um trabalho para Deus para encher a IPR. É legítimo isso? Não. Eu vou fazer um trabalho para Deus, para o reino crescer. Se eu pregar para alguém, ele for para o Carlos Lourenço aqui, eu vou dar glória a Deus. Caminhou, fiz minha parte. Eu não vou ser julgado por Deus pelos resultados que eu obtive, mas pela motivação do meu coração. Eu posso terminar os meus dias com uns 50, 60, 70 membros na IPR. Deus não vai me julgar por isso. O que Ele vai perguntar é: você fez tudo que fez por amor a mim? Você fez tudo que fez por causa de Cristo? Você fez tudo que você fez para me glorificar? Ou para enaltecer o seu ego inflado? Essa é a pergunta. Deus não cobra resultados da gente. Deus cobra a verdadeira motivação. E só uma motivação é legítima diante de Deus. Tem que ser feito para glorificar Jesus Cristo. Então, pare de se preocupar com números, com resultados. Vamos fazer direito para a glória de Deus. E pregar para todos. E não ter medo de falar do amor de Deus. E não ter medo de falar do amor de Deus. Porque, irmãos, Deus vai trazer para cá pessoas feridas, machucadas. E a cura que nós encontramos, a gente vai poder ajudá-los. E ao curarmos eles, seremos curados por eles também. Porque Deus faz isso. Para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? Então não se preocupe, às vezes nós temos uma mentalidade, não, a coisa só vai acontecer quando o pessoal começar a pular mais, fazer mais barulho. Não, as coisas acontecem porque Deus quer que elas aconteçam. E aonde a palavra é pregada, as coisas acontecem. Não há poder em mim, nem em você, mas essa palavra é viva e eficaz, passa os céus e a terra e ela permanece cumprindo o seu papel. Não pregue, fale do amor de Deus. Mas se a pessoa não se encaixar, não está na nossa ossada decidir isso. A gente vai pregar. Porque a salvação pertence ao Senhor. Só o noivo conhece a noiva. Eu vou pregar para todo mundo. E a noiva de Cristo vai ser resgatada de uma forma eficaz. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Jonas 2 e 9 é o mesmo versículo, mas eu vou ler Apocalipse 7 e 10. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Todos os irmãos encontraram?
A Escritura Sagrada diz assim: e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Salvação pertence a Deus, não pertence à IPR, não pertence à Assembleia de Deus, não pertence à Presbiteriana, não pertence à Igreja Pentecostal Puleiro dos Anjos. A salvação pertence ao Senhor. E Ele salva. Então vamos pregar para que Ele salve. E para onde essas pessoas salvas vão se encaminhar? Deus tem igreja para todo tipo de gente, né? Nós temos as nossas peculiaridades doutrinárias e teológicas, mas Deus tem igreja para todo tipo de gente. Deixa o povo caminhar, eu vou pregar para a glória do nome de Jesus Cristo. Então essa é a primeira lição. Jonas tinha que entender que ele não podia conter a mensagem que ele recebeu para beneficiar o seu povo. Essa mensagem tinha que ser levada às nações. A segunda lição: nós podemos aprender com Jonas a não sermos negligentes com o nosso chamado. E quando eu falo chamado, irmãos, algumas pessoas têm uma noção errada de chamado, principalmente quem vem de igreja pentecostal. Chamado é uma coisa que algum profeta vai falar para mim. Então eu vou chegar no Gilson e eu vou falar para ele: eis meu servo, que eu te fiz pequenininho para você pregar para os anões somente, e eu vou te levar até eles. E aí eu falo: eu tenho um chamado. Não. Irmãos, tudo que Deus espera da gente está aqui na Bíblia já. Amém? Então chamado não é uma coisa que eu escuto, é uma ordem que eu leio e eu obedeço. E o que a Bíblia manda a gente fazer? Qual é o chamado do cristão? Primeiro, glorificar a Deus em todas as coisas. 1 Coríntios 10:31. Segundo, evangelizar e fazer discípulos. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Terceiro, dedicar-se continuamente na sua santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. E por fim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22. Esse é o seu chamado. É isso que Deus vai exigir de você naquele dia. Deus não vai perguntar se você foi às nações. Você foi às nações? Você vai pregar no Japão? Não, irmãos. Deus vai colocar quem Ele quer lá. Mas Ele vai perguntar: você tentou me glorificar todos os dias de sua vida? Você evangelizou? Você discipulou? Você persistiu na sua santificação? Você amou as pessoas? Esse é o nosso chamado. O chamado já está revelado aqui já. Faça isso e você está agradando ao teu Deus. Faça isso sendo o melhor profissional, o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor vizinho. Faça isso ajudando quem precisa, orando, intercedendo, se guardando do mundo. Faça isso usando todos os meios para tornar a palavra conhecida. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Pare de fugir do chamado. Hoje nós temos vivido dias como Jonas de sonolência espiritual, em que muitos ladrões de chamado têm acabado com a missão da igreja. Muitos ladrões de chamado. Vou dar nome para alguns: a cultura de entretenimento que nós temos. Irmãos, é tanto entretenimento que não sobra tempo para fazer a obra de Deus. Então, irmão, você pode vir uma vez no mês, mais um encontro. Ai, não dá, pastor. Mas por que não dá? Porque ele está pensando no videogame, ele está pensando na Netflix, ele está pensando no shopping, na sessão de cinema. Mas o que Jesus fez na cruz não deveria ser maior do que isso para a gente? Será que é tão difícil a gente falar não para a carne de vez em quando? De vez em quando. Não é normal nunca termos disponibilidade. Não é normal nunca falarmos não dá. Não é normal nunca podermos dar um passo a mais. Isso só mostra que a gente, como Jonas, está dormindo no porão de um barco. Mas cuidado, o temporal de Deus pode chegar. Não seja acordado pelo temporal. Seja acordado por uma palavra amiga que está lembrando você que você tem um chamado e você não pode se calar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando a gente se cala, pessoas morrem. Nós precisamos responder com gratidão por aquilo que Deus fez por nós na cruz. Que contraste que a gente tem em Jesus, o nosso Salvador. Jesus usou Jonas não sem motivo. Em cada capítulo de Jonas a gente vê uma imagem clara de Cristo. Jonas é no capítulo 1 o profeta desobediente. E Jesus é em toda a Bíblia o profeta que obedeceu. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Jesus é o próprio Deus feito em carne que desceu para nos salvar. Jonas não quis pregar para Nínive, Jesus mandou pregar para todas as criaturas.
Jonas decidiu ir para um barco para fugir de Deus. E Jesus é a arca onde todos podem entrar para a sua salvação. Jonas disse não para Deus. Jesus disse sim. E suportou a morte, e morte de cruz, para nos libertar dos nossos pecados. A desobediência de Jonas custaria a vida e a alma de toda uma cidade. A obediência do Filho Jesus garantiu salvação para todo aquele que crê. Você vai se espelhar em Jonas ou em Cristo Jesus? Como Cristo, que a gente seja obediente até a morte. Porque essa vida é só uma passagem. E eu quero estar com Ele por toda a eternidade. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.